Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mais uma passagem bíblica registrada no livro de Êxodo. Fala sobre a infância de Moisés enquanto bebê. Moisés e o Rio Nilo. É sabido que o Rio Nilo era povoado de imensos crocodilos e diversas feras no período da antiguidade. Ainda hoje o Rio Nilo é perigosíssimo, mas na antiguidade ele é muito mais perigoso. Então, sabendo disso, como a irmã de Moisés e um bebê dentro de um cesto ficar em águas tão perigosas assim? Como a irmã de Moisés pôde colocar essa criança no cesto e ficar acompanhando essa criança até chegar ao destino que era ser encontrado pela filha de Faraó? Como a filha de Faraó poderia estar se banhando em águas assim, águas tão perigosas? Como o local em que a filha de Faraó estava poderia ser tão desprotegida a ponto de uma escravinha hebreia e um bebê se aproximarem desse local e bater o papo com ela? Não havia segurança para a proteção da princesa? Se a princesa estava nessa área, por certo deveria haver uma proteção física, barreiras para que outros animais ferozes, bichos e coisas do tipo não se aproximassem, já que era um local de banho, então tinha que ser um local protegido dessas feras. Como também um local protegido de curiosos, de pessoas que pudessem causar algum perigo à segurança da princesa. Então, num local como esse, como é que uma hebreia e um bebê podem se aproximar a ponto de bater papo com essa princesa? Você já pararam para pensar nessa passagem, assim, de forma mais profunda? Sem falar que um bebê, Moisés, segundo o relato, estava com 3 meses. Um bebê com 3 meses dentro de um cesto abafado, que deixou sua mãe, né, bem provável poder estar chorando aos berros, o que chamaria a atenção, né, já que ele diz o relato que ele foi colocado de forma escondida, né, para fugir do decreto do faraó que determinava que as crianças hebreias do sexo masculino deveriam ser mortas. Vocês vejam que não tem sentido uma história dessa. E não cabe aqui os crentes ou cristãos dizerem que Javé os protegeu. Não, Jeová protegeu, impediu que os bichos se aproximassem. Tá? Isso não tem sentido, né? Por que não tem sentido? Pois o texto, ao colocar a filha de Faraó na mesma cena, o texto coloca tanto a filha de Faraó como a irmã de Moisés e o próprio Moisés na mesma cena, no mesmo local. Então, dando a entender que aquelas águas não ofereciam perigo nenhum, que eram águas tranquilas. E isso não é verdade, como nós sabemos. Aquelas águas eram perigosas. O local que a princesa está podia ser seguro, mas essa segurança deveria envolver barreiras físicas, seguranças, entenderam? Mas não que toda aquela área era segura para que uma criança e um bebê estivessem nessas águas assim. Um texto lendário chamado de Papiro de Puer, ele fala ou menciona que havia crocodilos no Nilo.
Pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar rapidinho. Papiro de puer. É o papiro de puer, bastante usado pelos cristãos para tentar corroborar. A tentarem corroborar que a lenda do êxodo de fato existiu, diz que havia crocodilos no Egito. Vejam, crocodilos estão empanturrados com os peixes que pegaram, visto que homens vão até eles de livre e espontânea vontade. É a destruição da terra. O texto do papiro mostra que havia crocodilos naquelas águas. No entanto, o texto bíblico fala que a irmã de Moisés e um bebê gritando aos berros está nessas águas perigosas. Sem destino, né? Porque não tinha intenção de que a filha de Faraó ia dar uma louca e querer criar uma criança hebreia. Uma criança cujo decreto determinar que deveria ser morta. E ela, como filha de um soberano que decretou isso, ia querer esse filho, justamente de um hebreu. Um outro texto, não uma lenda, né, como o texto tipo é, mas de um escritor de nome Claude Traunecker. O título do livro é Os Deuses do Egito. Nesse livro, ele fala dos animais perigosos que havia no Nilo. Eu postei aqui um pequeno trecho para vocês verem, mostrando que havia animais perigosos naquelas águas. Vou ler essa parte daqui. O boiadeiro atravessava o aluvião com seu rebanho deserto com medo do crocodilo. Assim, o crocodilo, como outros animais perigosos no Egito Antigo, era um ser ambivalente. Na época tardia, o crocodilo dicópito, rápido de corrida, seria uma forma de Geb, divindade da terra, mas também a do destino, pois a vida e a morte estão em suas mãos. Mas nem o crocodilo, nem a serpente, nem mesmo o escorpião, apesar do medo que inspiravam, eram considerados, a priori, encarnações nefastas. Além disso, ainda é assim no Egito de hoje, pelo menos em relação à serpente, tão respeitada como temida. Ao contrário, no mito, ampla descrição do mundo, por meio de uma linguagem metafórica, os casos sempre possíveis de perturbação da ordem imprimem-se pela imagem desses animais, em particular a serpente. Eu trouxe esse texto como uma fonte externa para provar que realmente o rio Nilo era extremamente perigoso. Se vocês pesquisarem, encontrarão ainda registros que revela que havia não só crocodilo, como serpentes, havia hipopótamos, que era o Nilo era infestado de hipopótamo, perigosíssimo, matava a gente por brincadeira. E o que comprova, e tudo isso comprova que a lenda de Moisés é lenda. Isso aqui não é história, isso aqui é lenda. Não tem sentido nenhum uma criança com um bebê entrar em águas perigosas aleatoriamente esperar por um milagre que irá acontecer. Seriam devorados imediatamente ou por crocodilos, ou por hipopótamos, por serpentes enormes que havia no Nilo, ou outro bicho qualquer. É isso aí, pessoal. Dê seu like ou seu dislike. Se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.